Olá a todos os que nos seguem em mais uma conversa. Hoje para falarmos de metaverso, um novo modelo de aproximação ao cliente. O metaverso não é uma ideia nova, já surgiu há muitos anos, mas na literatura de ficção científica. Agora a ficção científica tornou-se realidade e é para nos mostrar como é que essa realidade pode interferir nos nossos dias da maneira mais positiva, que temos aqui hoje este painel e temos connosco o Francisco Matos Chaves, diretor de Digital da Altice Portugal. Olá, Francisco. Bom dia. Carolina Afonso, olá, CEO do Gato Preto. E o António Mendes, diretor da RFM. Olá a todos, obrigada por se juntarem a nós. E vou começar por si, Francisco. O que é isto do metaverso? Como é que isto surge e quais é que são as principais... o potencial, quais são as principais vantagens que esta nova dimensão abre? Bom, o metaverso, como disse, não é algo novo, mas o que é novo é que a democratização que tem vindo a acontecer e o hype que tem vindo agora um pouco a surgir, como é normal nestas novas tecnologias. Portanto, ele como conceito já existe há dezenas de anos. Na prática, é algo para quem tem filhos que, de certa forma, no sentido mais abrangente da definição, é algo onde muitos filhos e crianças já passam lá há muito tempo. Se considerarmos metaverso tudo o que sejam os jogos que eles jogam em grupo e em comunidade uns com os outros e em comunicação e interação e com os seus avatares, portanto é algo que já é muito natural nessas gerações. Para outras aplicações, de facto houve algumas iniciativas, eu diria talvez antes de tempo, como fala sempre dos Second Lives e de projetos desse tipo, mas de facto agora acho que a tecnologia, não só pelas questões da conectividade, nós como telecoms muito contribuímos, investindo e disponibilizando fibra e 5G, mas também a democratização de acesso a dispositivos mais potentes, como são os smartphones, que toda a gente tem acesso de facto a dispositivos que há 10, 20 anos era impensável ter nas mãos, e os próprios computadores, portanto, tornam de facto as condições para que este tipo de plataformas sejam de facto mais acessíveis. Nós na Altice e com a marca Mel, que temos também o propósito de ligar as pessoas à vida e trabalhamos nos eixos da inovação, mas também da proximidade e da humanização, tentamos humanizar essa proximidade com os clientes, entendemos que o metaverso era uma oportunidade, diria quase que natural, para tentarmos explorar, e digo mesmo tentar, porque estamos a aprender, nestas novas tecnologias, abrir aqui um mundo que, tal como outras plataformas, que tentam retirar o que normalmente é uma frieza e uma distância que a tecnologia tem, e acho que com estes anos de pandemia aprendemos todos a ver que a tecnologia não é nada frio, é algo que nos aproxima, que nos torna até mais humanos, tem que ser usado nas doses certas, e o espaço metaverso, que de facto que tem estes ambientes 3D, imersivos, trazem aqui uma nova experiência que nós entendemos que era o momento certo para, talvez arriscando, sendo aqui um bocadinho pioneiros, somos de facto das primeiras empresas e o primeiro operador a dar este salto para o metaverso, desde novembro que abrimos um espaço, e é um espaço aberto a todos os portugueses, não é só para clientes, e acessível a todos. Tivemos esse cuidado na plataforma e na solução que escolhemos. Mas o que é que traz de novo? Traz de novo uma experimentação em 3D de ambientes que, se calhar há 20 anos atrás, quem trabalhou na web sabe o que é isto, eram as páginas e a apresentação de produtos, de serviços, de alguma interação. Agora é tudo isto num ambiente tridimensional, ok? Para nós achámos interessante fazer um showcase das nossas soluções e produtos. Começámos pela marca de consumo, pelo Mel, então temos uma casa Mel, bastante equipada de equipamentos Mel. Há equipamentos, soluções, produtos que, se calhar, os nossos clientes nem sabem que nós disponibilizamos e que, ao navegarem nessa casa, mas o Mel disponibiliza este produto, tem esta oferta, painéis solares, energia. Portanto, se calhar associam o Mel mais aos serviços de telecomunicações, do tal pacote. Exato. E a Mel lá em casa, mas sabem que, de repente, há uma série de serviços e produtos e equipamentos adicionais que lá estão na casa. Tem robôs, aspiradores de cozinha, andam lá a passear na casa. Portanto, também é uma oportunidade para darmos de uma forma divertida para quem lá passa, porque aquilo depois navega-se num ambiente tridimensional como se fosse um jogo, seja no telemóvel, seja no computador, e quem tiver uns óculos de realidade virtual
navega numa experiência totalmente imersiva. Adicionalmente, tem o fator surpresa, entre aspas, que é podemos comunicar não só uns com os outros quando lá estamos, como temos lá sempre, regularmente, alguns operadores que trabalham connosco que estão disponíveis para, exatamente, dar informação. Carolina, isto não há, de uma certa forma, ainda este lado do isto é muito giro, mas é um jogo. E isto depois, na realidade, não é bem assim. Ou há, o metaverso permite aproximar dos clientes e os clientes terem, de facto, essa sensação de que há ali todo um mundo à espera deles e a experimentar uma coisa, até, por exemplo, antes de comprar. Ou seja, abre aqui novas possibilidades. Abre novas possibilidades, é um facto. Contudo, o metaverso, quando pensamos em metaverso, de repente parece algo esotérico. Mas o metaverso, tal como estava a ser dito, já existe, é uma realidade e vive muito dentro do universo dos jogos hoje em dia. Não quer dizer que não existam outras tentativas por parte até do Facebook, por exemplo, com as experiências com o Meta, mas na prática, no que é que isto se resume? Isto resume-se a experiências de gamificação, portanto, está associado ao mundo dos jogos, que utilizam depois tecnologias de suporte, como é o caso da realidade aumentada, da realidade virtual, mixed reality, hologramas, portanto, tudo isto são tecnologias que alavancam o conceito do metaverso. Agora, o metaverso per si é uma experiência que nasce neste âmbito e é importante ter isso em linha de conta. Para quem é nativo, gerações mais novas, etc., que entram no gaming de uma forma diferente do que aquilo que era o nosso conceito numa geração anterior do mundo dos jogos, que era completamente diferente, esta experiência é muito interativa per si, é uma experiência imersiva, é uma experiência em que as marcas, ao entrar dentro dela, também têm que perceber a dimensão do próprio jogo. Há jogos... Pôr no jogo, ou no metaverso, neste caso, coisas que depois não existem na realidade, porque correm o risco de haver um dano reputacional depois se as pessoas forem à procura disso. Deixa-me fazer uma analogia. Isto é um bocadinho como há uns anos atrás, quando de repente a publicidade mudou e estávamos habituados a ter a televisão e a rádio e de repente passámos para a publicidade digital. Houve um erro que muitas marcas cometeram, que foi replicar aquilo que eram spots da televisão e colocar no digital e achar que funcionava. E não funcionava. Porquê? Porque o digital tem regras próprias. O nível de atenção é diferente, a forma como interagimos com o anúncio é diferente. Portanto, mudam e nós temos que criar nativamente para o digital. É a mesma coisa com o metaverso. Uma marca que queira estar no metaverso tem que entender como é que funciona este universo do gaming, sob pena de estar a replicar qualquer coisa que existe no mundo físico para dentro do metaverso e depois as coisas não funcionarem. Há jogos de referência, por exemplo, o Roblox é um que tem milhões e milhões de jogadores todos os dias, é muito popular nos Estados Unidos e não só. Há também o Minecraft, por exemplo, que são jogos em que o que é que as marcas estão a fazer? Muitos destes jogos, os criadores têm acesso em open source a uma série de ferramentas que lhes permite criar adereços, por exemplo, para as personagens. É possível fazer concertos dentro dos jogos, portanto, há imensos casos de sucesso. Uma espécie de product placement. Sim, portanto, isto vive muito desta vertente da experiência que se cria, mas há uma interação, não há uma dissociação do ambiente do jogo, há uma imersão dentro do contexto do jogo. De repente as marcas entram na perspectiva de que é criada uma skin e um jogador pode comprar a skin e jogar e vestir o seu avatar, por exemplo, com peças de uma marca. Portanto, as coisas têm que ser pensadas desta forma. Não há como entrar dentro do metaverso sem perceber exatamente o que é o contexto do jogo. Portanto, tem que se ser, de alguma maneira, ou jogador ou ter uma experiência própria com essa interação, com esse universo, para se poder criar e ter uma adesão, porque, vamos lá ver, fazer uma experiência só por fazer e depois não se interagir com ninguém, portanto, é só uma mera tentativa de fazer qualquer coisa, muitas vezes show-off, que depois não resulta em nada prático. Os bons exemplos são esses, são de quem realmente entende a filosofia do que está por trás e hoje em dia o metaverso é gaming. Portanto, depois, claro que isto abre outros temas. O metaverso não deixa de não estar relacionado com o Web3 e quando falamos numa perspectiva, se quisermos fazer zoom ao tema, não é? Portanto, o metaverso interage com outros temas, como as criptomoedas, como o blockchain, portanto, há outros temas que gravitam em torno do metaverso e sem o qual ele não é possível, porque isto está tudo interligado. Portanto, a web passou por várias fases, portanto, de 2 para 3 é o que estamos a falar aqui, e o metaverso é uma das componentes dessa web 3. Portanto, é preciso também entender numa perspectiva mais ampla do que é que isto proporciona e quais são as possibilidades que pode trazer para as marcas. Efetivamente, o território onde estão os utilizadores neste momento, onde está o público, é dentro dos jogos.
Mas não quer dizer que outras experiências não possam ser feitas. E podem sempre ser guiados por uma porta, António, dos jogos para a realidade. A RFM foi pioneira nesta dimensão. Que vantagens é que isto pode trazer a uma marca de comunicação? De amplificar a experiência. Nós há muito tempo estava a ouvir a Carolina falar nesta forte ligação ao gaming e sem dúvida que estamos ainda numa fase muito embrionária do metaverso e tenho quase a certeza que estamos muitos de nós com a sensação de que estamos a aprender o que é isto e sobretudo quais as potencialidades, quais as potencialidades que o metaverso nos traz, porque também tenho a sensação que ao termos marcas como a RFM a entrarem neste espaço, estamos a transacionar de uma fase em que o universo metaverso era muito gaming para uma coisa bem mais aberta. E esse será o papel de marcas como a RFM, vou tirar-me para fora de pé, como o Mel, que também tem que entrou antes de nós no metaverso, e trazer para este espaço pessoas que não estão necessariamente nesta linguagem do gaming. Claro que para gerações mais novas, para as quais é muito normal entrar dentro de uma skin de uma personagem e jogar com pessoas das mais diversas partes do mundo, é super normal isso acontecer. Para pessoas como aquelas, para quem a RFM fala todos os dias, a linguagem do metaverso é uma linguagem um bocadinho mais distante. Mas são as mesmas pessoas? Não são, ou isto permite não são, buscar... não, nós temos, no espaço que nós abrimos, e o espaço que nós abrimos, a nossa, portanto, partindo da pergunta que me fizeste, qual é a vantagem para a RFM, uma das vantagens que nós vemos é potenciar a experiência com a marca. E potenciar a experiência com a marca, estou aqui a pensar para onde é que vou, se vou continuar o que estava a dizer, se vou responder. Potenciar a experiência da marca relaciona-se com a forma como nos vemos de há uns anos a esta parte. Nós não nos vemos exclusivamente como produtores de conteúdos para a rádio, nós vemos-nos como produtores de conteúdo que são distribuídos por vários tipos de plataformas. Rádio, sim, obviamente, é a nossa matriz, é a nossa essência, mas depois já há muito tempo que nós distribuímos, já há muito tempo que nós fazemos vídeo, já há muito tempo que nós estamos nas redes sociais e distribuímos conteúdo pelas redes sociais ou pelo site. E os conteúdos que nós criamos são muitas vezes pensados para ser distribuídos por estas plataformas todas. Nós também temos, na RFM, desde há muitos anos, uma componente muito forte de estrada, de sair do estúdio e ir ter com as pessoas. Então, a vantagem que nós vemos de estar no metaverso nesta fase, e é uma fase que nós sabemos que é muito embrionária e correndo o risco de ser até, para algumas pessoas, uma espécie de overpromise, sobretudo para as pessoas não tão relacionadas com o gaming, para aquelas pessoas mais distraídas que andam, o que é isto do metaverso e vão lá experimentar, e depois que não têm os óculos, entram no computador e olham para aquilo, é só isto. Sendo que é só isto, pode ser uma boa experiência. Não é? Não é necessariamente um flop, mesmo para quem não tem o equipamento. Não, até porque quando nós olhamos para... E nós optámos por criar um espaço na Spatial, e um espaço que não replica aquilo que para nós era óbvio, que era replicar os nossos estúdios, mas replica ambientes que os nossos programas podem criar. Posso falar, por exemplo, do espaço do Oceano Pacífico, que necessariamente tem um bar, tem uma praia com água e é à noite, não é? E portanto, e porquê que é assim? Porque a maneira que nós entendemos que as pessoas que já não são apenas só ouvintes, não é? Aqueles que já não se pode dizer que são apenas ouvintes, que são mais qualquer coisa, já há muito tempo, se relacionam connosco e esperam de nós, é uma experiência mais completa. O Oceano Pacífico, e falei no Oceano Pacífico, é o programa que toda a gente conhece e toda a gente ouviu, é um facto. Realizei há pouco tempo. É uma história que realizei há pouco tempo, por onde vai fazer 40 anos no ar. Portanto, 40 anos é uma marca. E este programa traz, pelos ambientes que cria, leva as pessoas a viajar, não é? Durante muito tempo. As pessoas sonhavam com a voz quem é a voz por trás do João Chaves. Bom, agora está lá a Ana Colasso, é mais fácil perceber quem é a Ana Colasso porque existem dezenas de fotografias e de vídeos da Ana Colasso pela internet. Em todo o caso, o Oceano Pacífico continua a criar uma aura de bem-estar, um imaginário à volta
do Oceano Pacífico. E dentro do espaço RFM, o espaço que nós temos para o Oceano Pacífico, tem como objetivo potenciar essa experiência. Mas faz sentido, por exemplo, a Ana Colasso, que já é uma cara conhecida, e mesmo uma cara mais do que a voz, ser a Ana Colasso também nesse universo digital, ou as pessoas encarariam melhor num metaverso, vê-la, por exemplo, nesse espaço do Oceano Pacífico como uma sereia ou um peixe? Nós aqui... ou seja, há alguma preocupação de agarrar à realidade ou é não está, totalmente não, fora? Nós optámos por dar liberdade aos animadores da RFM de criarem os seus avatares. E era o que eles quiseram. Uma parte deles optou por criar um avatar parecido, que representasse aquilo que eles são na vida, no ar, digamos assim. E, portanto, a Ana Colasso não é uma sereia. Eu estou aqui a hesitar se não é uma sereia. Não é uma sereia, um avatar que representa uma mulher que é a mulher que faz o Oceano Pacífico na RFM. Francisco, isto tudo é muito giro. É muito giro, mas implica muito investimento. Como é que se cria ou como é que se balanceia esta necessidade de investir, de querer estar à frente, de querer ser pioneiro nestas coisas que podem marcar de facto a diferença, mas que na verdade não se sabe se não se está a assumir um risco que é para nada e que certo. É uma moda e que vai passar, como aconteceu aliás com o Second Life. Certo, sim, representa um investimento, mas não estamos a falar grandes loucuras e daí nós, obviamente, gostamos de inovar e gostamos de inovar, tem que se arriscar e, obviamente, mas com peso e medida. Portanto, não representa uma loucura em termos de investimentos. Se quiser, em dinheiro, mas se calhar em tempo... Também não é... Lá está. Há uns anos trabalhar em 3D era uma coisa, se calhar, bastante mais trabalhosa do que hoje em dia estas plataformas já têm, de facto, alguns aceleradores, se quiser, de desenvolvimento que permitem, eu até tenho vergonha de dizer, em tão curto espaço de tempo nós montamos este projeto. Não vou dizer, foi mesmo um tempo muito, muito rápido e portanto, o que mostra que também não andamos 1 ano e meio a trabalhar nisto. Mas ainda está um bocadinho como nos early days da internet, fazer websites. Havia marcas assim, eu já sei o que é internet, mas se calhar ainda não vou arriscar. Ainda agora na pandemia havia várias marcas que não tinham sites. E depois os sites, e também está naquela fase em que, mas quem é que faz? Quem são as empresas que percebem disto ou não? Temos a sorte de ter uma boa empresa parceira que domina bem o tema, que é a Instinct. Temos muita aprendizagem também, lá está, perceber que são plataformas ainda recentes e que é espantoso. Nós lançámos em novembro, estamos em fevereiro, março. Em 3 meses a plataforma já evoluiu um conjunto de funcionalidades e possibilidades que queremos aproveitar e que em novembro não estavam disponíveis. Portanto, está muito nesta rápida curva de crescimento e de progressão ainda, o que torna as coisas fascinantes. Mas, por outro lado, também ainda tem algumas limitações. Os websites do antigamente, e quem os trabalhou, eram pesados, às vezes eram lentos a carregar, não podíamos lá colocar tantos vídeos e tantas imagens que prejudicavam a experiência. Portanto, também temos que balizar até onde é que vai a nossa imaginação e ideias, porque as plataformas ainda têm ali algumas limitações e condições que também temos que atender. Mas em termos de tecnologia, já é possível fazer muito mais do que aquilo que é feito? Eu diria que sim, lá está. Eu todas as semanas sou surpreendido com novas versões e novas potencialidades que existem. Claro que há situações que ainda gostávamos de fazer, acontecer, e que acho que ainda vão demorar. Mesmo o próprio, a verdadeira, pelo menos para mim, a verdadeira experiência do metaverso é aquela em que conseguimos estar imersivos com os óculos e navegar dele, que aí, de facto, é espantosa o tipo de interação que temos, porque a plataforma, os sons, o som 360, eu aproximar-me de outro avatar e ouvir a voz e falar e comunicar de uma forma natural e depois deslocar-me e ir falar com outra pessoa. Portanto, tudo isso, de facto, ganha muito com a experiência dos óculos e este ambiente imersivo. Agora, os óculos ainda são uns trambolhos, vamos chamar-lhe assim, um bocadinho desconfortáveis, já vão na 2ª ou 3ª versão, mas eu aí também sou muito pragmático. Se nos lembrarmos, até por feito trabalho em telecomunicações, mas se nos lembrarmos o que eram os primeiros telemóveis, que eram uns tijolos, não é? Alguns até tinham um pega e uma antena. Exato. E hoje em dia o que são, e as capacidades que esses telemóveis tinham. E foi rapidíssimo. Portanto, não me espanta que 5, 10 anos, o que hoje em dia são uns trambolhos que
pesam na nossa cabeça e desconfortáveis passam a ser situações bastante mais confortáveis, bastante mais poderosas e também bastante mais acessíveis para todos, em termos de price point. Carolina, esta nova dimensão, este metaverso, pode permitir aproximar, obviamente, dos clientes, chegar a muito mais pessoas, mas pode também fazer implodir uma marca, se não se tiver cuidado, e sobretudo nestes early days, em que ainda não se sabe muito bem para onde é que isto vai, de repente pode haver um tiro no pé que pode ser o fim da marca. É um facto, as experiências devem ser pensadas. Por exemplo, nós no Gato Preto, a experiência que tivemos, posso partilhar o nosso caso, a experiência que tivemos com o Metaverso foi a criação de uma coleção que nós chamamos New Cats on the Block, que é uma coleção de gatos em NFTs, que colocámos à venda no OpenSea. Portanto, foi uma experiência que nos obrigou a pesquisar precisamente por esse motivo, ou seja, não é de ânimo leve que de repente agora vamos nos aventurar e vamos criar qualquer coisa e colocar disponível. Não o fizemos, resolvemos estudar o assunto, perceber o que é isto dos NFTs, quais são os best cases que existem, quais são as premissas associadas, como é que se cria. Ao fim e ao cabo é um produto digital cuja compra é feita através de uma moeda digital, portanto, ou seja, é todo um universo novo que nós tivemos que explorar para poder fazer algo que ao fim e ao cabo é a imagem da marca e a reputação da marca que também está em causa, não é? O nosso objetivo não é dizer fomos a primeira marca portuguesa em home decor a chegar ao metaverso e colocar lá a bandeira. Não era esse o nosso objetivo, era de facto aprender, mas também não ter medo, ou seja, não ter medo de experimentar. E eu acho que esta é uma premissa do metaverso, porque está tanto por explorar que nos permite também testar, errar, aprender, assim como todo o universo da internet. Portanto, esta questão do test and learn e do fail fast também são premissas relacionadas com o próprio metaverso em si. Portanto, estamos todos em construção, isto é uma work in progress. E é neste sentido que as marcas podem se permitir a explorar, a testar, o erro é permitido, mas ao mesmo tempo eu acho que se deve fazer o trabalho de casa sob pena de estarmos muito presos à realidade que conhecemos e tentá-la transportar para uma realidade que é diferente. Portanto, estudar isto, perceber, porque efetivamente é um mundo novo, mas já lá está muita gente. Quando depois vamos descobrir e entramos dentro das plataformas e vemos o trabalho que muitas marcas já fizeram um pouco por todo o mundo, ficamos até espantados com o nível de maturidade que algumas destas marcas já desenvolvem sob a forma de produtos. E, de facto, há uma sofisticação também, há uma nova linguagem, uma nova forma de criar. E é preciso entender, é preciso estudar. Portanto, eu acho que não se deve ir em vão, deve-se sim ter um espírito de aventura e de teste, mas perceber o que é isto do metaverso e criar com determinadas premissas para que faça sentido, porque o nosso objetivo também, ao fim e ao cabo, é que isto seja uma experiência para o cliente, que ao fim e ao cabo também não nos espera encontrar ali. E é uma nova audiência que se cria. Portanto, a pensar no caso do Gato Preto, porque é que fomos para ali? É uma nova audiência, é um novo público. O Gato Preto do amanhã, não é? Se queremos cá continuar, obviamente que também terá aqui uma forte componente digital. E também já é possível monetizar essa componente? Sim, no nosso caso claramente, porque portanto é uma coleção de NFTs que está à venda no OpenSea. Se perguntar, é um produto estrela para vocês? Esperam vir? Não esperamos. É um facto. Não vamos ficar ricos para já com coleções NFTs, mas ao mesmo tempo não deixa de não ser uma tipologia de produto que criamos. E isto também tem a ver aqui um bocadinho com aquilo que é o ADN do Gato, porque aquilo que nos distingue enquanto marca portuguesa e marca número 1 em Portugal nesta parte do home decor, o que é que diferencia o Gato Preto das outras marcas? É que nós temos mesmo design de produto in-house. Os nossos produtos, portanto, os produtos dos gatos, os produtos que as pessoas conhecem tão bem da marca e associam à marca, são criados efetivamente por uma equipa de designers que temos de produto. Dar-lhes este desafio também foi algo muito interessante. Agora pensem neste universo do gato numa perspectiva completamente diferente, com outras premissas. Eu acho que mesmo para quem trabalha dentro das organizações, que ao fim e ao cabo são pessoas, este tipo de projetos também as puxa para a frente. E é isto que nós também queremos transmitir, ou seja, isto resulta em vários âmbitos. Resulta como experiência, resulta como produto digital e como aproximação a uma nova audiência, mas também resulta numa componente interna em que as nossas pessoas se desenvolvem à medida que o projeto cresce. É interessante. Essa parte das pessoas é de facto importante. António, é preciso ter pessoas especiais para entrar nestes universos, ou as pessoas que estão são as indicadas, ou é preciso haver uma conjugação entre as pessoas que estão e que conhecem o universo real e, portanto, sabem aquilo que é valorizado
e aquilo que querem passar enquanto marca, e as pessoas que têm mais conhecimento da tecnologia, destas novas soluções, das novas possibilidades, porque senão as pessoas que podem passar a marca vão estar sempre limitadas pela realidade. Nós não temos esse problema, porque as pessoas que falam da marca, que são tipicamente os animadores da rádio, são pessoas que estão extremamente familiarizadas com aquilo que é a marca, com aquilo que são os valores da RFM, o discurso, o tom de voz da RFM. Não temos esse problema. Há naturalmente, como haverá em todas as marcas, pessoas que estão mais familiarizadas com tecnologia, outras com menos. Exatamente como foi quando, já falámos aqui de telemóveis, não é? Quando a introdução dos telemóveis, quando apareceram os telemóveis, muitas pessoas perguntaram para que é que isso serve. Lembro-me que me perguntavam quando eu quis comprar o primeiro telemóvel, para que é que vais comprar isso, não é? Portanto, temos sempre essas pessoas, mas não, no nosso caso e na nossa experiência, esse não é de todo um problema. Mas e é fácil ter as pessoas de sempre, as pessoas que não são, que não nasceram com o smartphone na mão, que não nasceram com a internet ligada, não é? É fácil fazê-las entrar ou, precisamente por estarem a entrar no metaverso numa fase, numa early stage, não é? Numa fase muito, muito precoce, é possível também fazer este fail fast que falava a Carolina sem grandes estragos? Não, o fail fast sem grandes estragos eu acredito que é possível, porque o metaverso está numa fase, apesar de tudo o que já falámos, que se fala de metaverso há muito tempo, esta fase é uma fase ainda muito embrionária. Dentro daquele universo de gaming não será com certeza, mas para a grande massa de consumidores, de pessoas, é seguramente uma fase muito embrionária. Eu acredito que a maior parte das pessoas ouve falar em metaverso e não percebe o que é, não é? E, portanto, nesta fase é admissível falhar, sendo que o falhar também é vou arriscar, também é difícil dizer falhar como, não é? Porque as possibilidades são tantas, tecnologicamente, ou seja, ao contrário de outras tecnologias, e não decalcando aquilo que nós... O grande risco é, como dizia a Carolina, de calcar aquilo que nós sabíamos para trás, fazer como se fez lá atrás, que é pegue no filme de televisão, põe na internet e agora põe também no metaverso. Não falamos disso. Mas, passando por cima disso, estamos numa fase em que nos é possível, pelo menos para nós, olhar para a tecnologia, perceber a tecnologia e criar experiências que se cruzam com a marca e que tiram partido da tecnologia. E temos tempo para isso, apesar das coisas estarem a acontecer muito rapidamente. Nós, como Altice, também temos um excelente parceiro, que é por acaso o mesmo, o Instinct, que nos surpreende todas as semanas, e eu confirmo que nos surpreende todas as semanas com coisas novas que se podem fazer. Portanto, estamos numa fase de aprendizagem. E nestas fases é admissível falharmos. E é inadmissível também abrandar, ou seja, sempre que aparece uma coisa nova e um novo potencial, é preciso agarrar essa oportunidade, não se pode dizer, agora espera um bocadinho que eu agora tenho que consolidar isto e ver quais é que são os efeitos. Não há uma tentação de ir sempre experimentando e depois nunca perceber muito bem para que é que isso serviu. Há coisas, quer dizer, há coisas que são mais óbvias, no caso de uma marca como a RFM, há coisas que são mais óbvias, que são uma coisa que nós temos que fazer, experimentar, e esta, pelas potencialidades, porque o metaverso é tanta coisa que nos permite, das coisas todas, das possibilidades todas que o metaverso nos oferece agora, dizer assim, isto faz sentido para nós. E foi isso que nós fizemos. Há outras coisas para as quais nós, neste momento, outras inovações tecnológicas para as quais, neste momento, podem não fazer sentido para uma marca como a RFM. Mas temos que estar, obviamente, sempre atentos. E esta minha hesitação foi de uma notícia que me chegou na semana passada, de uma empresa que produz tecnologia para rádio, que é a Futuri, que lançou na semana passada o Rádio GPT. E o Rádio GPT é uma tecnologia que... O GPT, portanto, o chat GPT, todos sabemos o que é. O Rádio GPT, no fundo, pega na inteligência artificial e cruza a inteligência artificial com a produção de rádio, permitindo fazer o quê? Permitindo fazer produção de programas e locução de programas.
obviamente que nós temos de estar atentos a isto, não é? E temos que perceber o que é que a rádio GPT faz, quais as potencialidades que tem, como é que nós podemos tirar partido disto, temos que estar em cima. E não simplesmente ter medo e olhar para isso como um risco e os nossos Não empregos temos vão que ter desaparecer. medo, porque nós todos temos consciência que estamos num momento de um salto tecnológico com consequências grandes para as marcas, as quais nós, neste momento, dificilmente conseguimos antecipar. Porque se começar a cruzar a inteligência artificial com o metaverso e a somar as duas coisas, posso imaginar experiências muito mais com potencial muito maior do que aquele que existe agora. Portanto, nós não temos que ter medo, temos que surfar a onda, perceber para onde é que ela vai e surfá-la. Francisco, este perceber para onde é que vai surfar a onda foi um bocadinho o que aconteceu nos concertos que foram dados no metaverso e que foram um sucesso, e de repente havia artistas que em 5 minutos tinham ali uma audiência absolutamente gigante. Isto para artistas que não sejam estratosféricos ou para pessoas que estejam a lançar um produto, por exemplo, podem começar por lançar-se no metaverso e depois então existir na vida real, ou depois então fazer esse esforço na vida real? Eu diria aí que a plataforma talvez não esteja ao nível que outras plataformas digitais estão, em termos da capacidade de disseminação, neste caso de conteúdo, de artistas, de concerto, como outra questão. Claro que há plataformas poderosíssimas. Eu próprio assisti a um concerto no Fortnite que os meus filhos disseram, olha, hoje às 6 da tarde tem que ser, vai acontecer, porque muda o cenário lá do Fortnite para a nova season. E aquilo era um happening. Depois fui ver no Google os números que estavam a dar e estavam milhões de pessoas a assistir, mais do que os Super Bowls e tudo mais, aos concertos, com as marcas todas lá em cima daquilo, porque de facto estavam milhões, e não sei como é que os servidores aguentavam, ou sei, com muito trabalho, mas de facto são experiências de facto épicas nesse sentido. Mas ir para o metaverso é como lançar um vídeo no YouTube e esperar que de repente seja um grande sucesso. O YouTube, ou quem diz YouTube, outra plataforma de vídeo, agora os TikToks e tudo mais, provavelmente são mais propícios para isso, pela a quantidade de utilizadores e o tempo que esses utilizadores estão já de uma forma natural ao longo do dia nessas plataformas, do que estão na plataforma do metaverso. Ainda é uma plataforma, tirando a parte do gaming, em que, diria que as pessoas têm que ser convidadas, e com bons motivos, para virem ao metaverso de determinadas marcas, viver determinadas experiências. É um bocadinho aí que estamos, com um plano de iniciativas, de eventos e de projetos, e até de fazer crescer o nosso espaço no metaverso, justamente para, através das outras plataformas digitais em que estamos presentes, né? Começámos nos websites, depois fomos para abrir os perfis nos Facebooks e nas redes sociais. Portanto, vamos crescendo o nosso footprint digital e, sendo digital, também tem a vantagem que, com um simples clique, podemos convidar as pessoas, portanto, dinamizamos um passatempo no Dia dos Namorados, no nosso Facebook, tem não sei quantos milhões de seguidores, e dizer, olha, o passatempo este ano passa-se no metaverso. Vem aqui ao nosso metaverso, não sei se era tira uma fotografia com o teu par, ou faz uma coisa qualquer e habilita, ou faz uma declaração de amor. Espero que não fosse um jantar e rosas no metaverso, que elas não devem ter acesso. Esta é uma ideia simples, mas há as ideias dos concertos, as ideias dos eventos, as ideias de conferências até, portanto há muitas ideias que já estão em curso por outras marcas e que nós próprios vamos avaliando aquelas que poderão fazer ou não sentido, também de acordo com as iniciativas, projetos, produtos e serviços que temos para Mas esse apresentar. risco de substituição de um mundo pelo outro não existe, pelo menos nesta fase. Substituição em que aspecto? Das pessoas de repente Vou deixar de fazer um concerto físico. Exatamente. E vou passar tudo só concerto. Ou vou deixar de ir a um concerto físico porque no metaverso consigo fazer muito mais e se calhar consigo subir ao palco e estar ao lado do artista. Isso é como, para quem gosta de futebol, vou deixar de ir ver futebol no estádio porque na televisão tens multicâmara e slow motion, Mas podem acontecer ou em repetições simultâneo? ou multisangos, não vou Mas deixar de podem ir. acontecer em Acho que são simultâneo? escolhas que as pessoas vão fazer. Podem, devem acontecer alguns em simultâneo, outros não, outros com complementariedade, outros com algum nível de substituição, depende. Portanto, todas as ideias são válidas, mas acho que umas não vão substituir outras. Nós somos humanos, gostamos de socializar uns com os outros, acima de tudo. Portanto, nunca pensar que aquilo é um espaço de substituição da vida real. Carolina, no entanto... Terá a ver com duas coisas.
com velocidade de transmissão de dados e capacidade de processamento das máquinas. Porque, de facto, nesta altura, quando tu entras nestes espaços de metaverso, a experiência está muito longe de ser uma experiência real, não é? Mas isso é mais 15 dias. Pronto, mas tem a ver com estes dois fatores. Daqui a 15 dias, quando houver mais velocidade de transmissão de dados, mais capacidade de processamento das máquinas, a experiência pode se tornar mais real. Se os óculos se tornarem mais leves, mais baratos... Ou uma lente de contacto, não é? Uma lente de contacto. De repente, coisa não intrusiva. De repente podemos olhar à nossa volta e ter um ambiente que replica este ambiente onde estamos aqui. E se calhar não precisamos estar aqui sentados, todos juntos, que é muito agradável. Estamos cada um em seu sítio, não é? E estamos num espaço que replica este espaço. E com os óculos ficamos a pensar que estamos aqui, não estamos, e por aí fora. Mas isso tem a ver com estas coisas. Velocidade de transmissão de dados, capacidade de processamento das máquinas, e são 15 dias. E é possível também, é preciso também que Agora, o nosso cérebro acompanhe isso, não é? Não nos podemos esquecer que neste momento as pessoas já vão a Londres ver os ABA, que não são os ABA, são Exatamente, são são hologramas. E que estamos a falar se é possível no metaverso criar-se músicos e ganharem popularidade só no metaverso. No metaverso, não, mas nos mercados orientais já existe uma estrela que é apenas um avatar, não é uma pessoa real, é um avatar que toca, dá concertos, faz digressões. Portanto, não estamos muito distantes de um cenário assim esquisito desses. E não é uma moda? Não me parece que seja uma moda. Não parece que seja uma moda. Tudo depende da experiência. O telemóvel, ver vídeos no telemóvel, o estar ligado à internet no telemóvel, quando começámos a ouvir falar de redes sociais e quando começámos a ver os smartphones, parecia uma moda, parecia uma coisa que... E hoje nós sabemos o que acontece com todos nós, não é? Estamos ligados à máquina o dia todo. Não é uma... E ligamos e compramos coisas e marcamos viagens e fazemos tudo da palma da mão. Não é uma moda. Claro que nesta altura, se voltarmos atrás à pergunta que me fizeram, para que é que vais comprar um telemóvel? Para que é que estás no e perguntar para que é que estás no metaverso, é mais ou menos a mesma coisa. Sendo que eu acredito que a diferença entre os 30 anos que levaram, um bocadinho mais, do primeiro telemóvel até agora, da altura que nós estamos para um metaverso muito mais evoluído, não será com certeza, não é de certeza 30 anos. São os tais 15 dias. Carolina, e nesta experiência cada vez mais imersiva, nós, ainda que não haja um fenómeno de substituição, nós assistimos precisamente sempre que há um novo passo tecnológico e a que nós aderimos com curiosidade e com entusiasmo, todos nós, de facto, alguns mais do que outros, e alguns em algumas regiões mais do que noutras, não é? Evidentemente, é uma questão também cultural, mas há sempre alguma perda e há sempre algum risco de dependência, e aqui assistimos, por exemplo, no gaming, há casos de pessoas que estão 18 horas que não saem da cadeira, que ficam... Como é que se garante que o multiverso tem as partes boas sem ter as partes más, ou como é que é possível garantir alguns filtros que nos deem pelo menos alguns sinais de alerta de atenção que esta casa que tu montaste com tudo produtos do Gato Preto, onde se ouve a RFM 24 horas por dia, e há o robozinho e os painéis solares da Altice e as comunicações, isso não é a tua realidade e tu estás num T0, enfim, num bairro periférico. Este fenómeno, na verdade, já existe, não é? Infelizmente, claro que pode agravar, é um facto. Precisamente pela característica que o metaverso tem, que é ser imersivo. É muito mais imersivo do que um telemóvel, é muito mais imersivo do que uma experiência no computador. Leva-nos para outra dimensão. Mesmo, eu não sei até que ponto é que há pessoas que ainda não tiveram mesmo uma verdadeira experiência no universo do gaming. Quando eu digo universo do gaming, não é só os óculos, é toda a experiência. Ter a cadeira do gaming, ter o rato do gaming, ter o computador do gaming, ou seja, tirar o partido máximo da experiência do jogo e perceber que, de facto, estamos noutra dimensão. Se calhar as pessoas têm pequenas experiências, como é o caso, por exemplo, daquelas simulações de realidade virtual em que podemos experimentar estar numa montanha russa e que até sentimos todas as sensações de estar na montanha russa, mas é uma curta experiência, porque ao fim e ao cabo, a seguir voltamos rapidamente para o mundo real.
A questão do metaverso e desta associação muito forte com o universo do gaming é, de facto, a imersão que é de outro nível. Não é só realidade virtual, é a realidade virtual, a realidade aumentada, potenciada por todo este conjunto de periféricos do gaming, que não é só um computador, portanto, é todo um conjunto, uma atmosfera que nos transporta para uma outra realidade e, de repente, isto torna-se sensorial. E é isso que o metaverso depois consegue disputar, um conjunto de sensações reais em quem está a experimentar este novo mundo. Porque, ao fim e ao cabo, quando nós vemos a experiência do digital, ainda há bocado falava-se da questão da emoção do digital, do poder ser mais frio ou não ser mais frio, tem muito a ver com a dimensão sensorial. Ou seja, nós no telemóvel, ao fim e ao cabo, há poucos sentidos que estão a ser despertos e ainda assim provoca sensações em nós, mas estamos a falar da audição, estamos a falar da visão. No metaverso, e com toda esta tecnologia ao redor, as experiências são muito realistas. A dimensão realista de entrar mesmo dentro de um jogo destes, realmente estamos ali. A personagem, de repente, aquele avatar somos nós. E isto reproduz, de facto, até esse nível de dependência. E essa parte depois leva-nos para outras preocupações, que já há também muita literatura sobre esse assunto, não é? E, efetivamente, já em gerações mais novas, adolescentes, há situações muito graves de dependência excessiva do universo dos jogos e de comportamentos antissociais e alguma violência e agressão, e isso de facto torna tudo mais perigoso e com outro tipo de contornos. Está tudo ainda muito por definir. Acredito que com a evolução assistiremos também a outros mecanismos de alerta e inclusivamente, por exemplo, nos mercados asiáticos que são mais evoluídos em relação a este assunto, já é inclusivamente algumas normas e alguma legislação no que diz respeito ao uso e à utilização da tecnologia, precisamente para... É como um bocadinho como aquelas aplicações que também existem que só pode estar X tempo no telemóvel e depois... Beba com moderação. Sim, é o beba com moderação. Ou seja, depois do acidente acontecer, vamos lá pensar como é que o poderíamos ter evitado. O metaverso também está a acontecer isso, ou seja, os elevados níveis de dependência estão a fazer com que agora exista também aqui alguma consciencialização e algumas ações de sensibilização para as consequências que pode ter no ser humano este tipo de experiências, porque a componente sensorial é de facto muito forte, a carga emocional é forte. O facto de, para ter de facto essa experiência totalmente imersiva, ser preciso tanto a cadeira, o rato, o capacete, também torna isto menos acessível às massas. Não é? Nem toda a gente tem possibilidade de ter essa experiência, isso também se calhar ajuda. Haverá alguma perspectiva de quando é que... É assim, eu também extremei, não é? Eu fiz o full package, não é? Portanto, eu também extremei, ou seja, dei aqui a experiência premium. A experiência premium, de facto, ao nível de investimento, estamos a falar do investimento acima, até porque este tipo de equipamentos, mesmo ao nível da computação, são exigentes, o que também se transforma ao nível do valor. Portanto, é preciso pagar para ter o full package. Mas, como estávamos a falar há pouco, isto tudo se democratiza. Eu acredito que os próprios devices também se vão simplificar à medida que a tecnologia avança, à medida que a computação vai avançando, que a velocidade do processamento de dados também acompanha esta evolução tecnológica, tudo isto depois se vai desmaterializar. E, ao fim e ao cabo, é nesse contexto que aparecem esta panóplia imensa do wearables, de repente é o relógio, depois é os óculos e depois... Ou seja, simplifica-se, desmaterializa-se, transforma-se noutro tipo de objetos que não tínhamos pensado numa fase inicial. Portanto, agora, na fase em que nos encontramos, de facto, para ter a experiência completa, requer todo um conjunto de periféricos para amplificar a experiência ao máximo. Mas acredito que num futuro próximo seja muito mais simples e tudo isto fará parte da nossa realidade de uma forma mais nativa do que aquilo que é hoje em dia. Para terminarmos, estamos quase no fim do tempo. Queria perguntar-vos a todos, dentro das vossas áreas, obviamente, até onde é que a Altice pode ir, até onde é que o Gato Preto pode ir e a RFM, no metaverso, o que é que está por fazer? Bom, isso é uma pergunta que para potenciar, obviamente, não vou responder the sky is the limit, mas isto é um caminho que não sabe qual é o fim, não é? Portanto, nós vamos continuar passo a passo a acompanhar, a testar, a aprender, a falhar rápido, a refazer, a também aprender com os nossos clientes e com os nossos parceiros e com quem queira visitar e experimentar e, portanto, onde a marca está presente, no que transportamos para os meios digitais e dentro dos meios digitais o metaverso, sendo um conceito, um espaço tridimensional, com nível de interatividade,
com nível também de funcionalidades, abrindo aqui o caminho também para, não o metaverso, mas a Web3 como um todo. Depois tem os temas de blockchain, de NFTs, de se calhar dar experiências mais privadas, mais valorizadas, mais colecionáveis. Portanto, há aí caminhos que estamos a olhar e que vamos tomar a decisão de testá-los ou não testá-los, consoante acharmos que há uma oportunidade interessante e que temos uma proposta de valor interessante e ligada ao que é o propósito da nossa marca e dos territórios onde a nossa marca atua. E vamos então explorar esses caminhos. Não vamos experimentar todas as novas funcionalidades e potencialidades que saem a cada 15 dias, porque isso não faz sentido, ou não faz sentido para a nossa marca, pode fazer sentido para outra. Portanto, e o gato preto pode ir até onde? Os gatos têm 7 vidas. Os gatos têm 7 vidas e acreditamos que a 7ª é no metaverso. Estou a brincar, mas não estou, porque o gato preto é uma marca irreverente e daí a associação ao animal gato. Portanto, há aqui um lado felino animalesco da surpresa, do inusitado, que a marca permite. Se fosse outra marca, se calhar, há marcas muito sérias que talvez experimentar torna-se mais complicado. A nossa marca permite, ou seja, nós temos uma elasticidade de marca que nos permite brincar, que nos permite surpreender, que nos permite aparecer e desaparecer, tal como os gatos. Portanto, vemos este caminho do metaverso como uma grande janela de oportunidade para nós. O nosso objetivo é estar onde estão os nossos clientes, obviamente. Se os nossos clientes estiverem no metaverso, o gato preto estará no metaverso. Não se consegue prever, não é? Eu acho que estarmos aqui a dizer o que é que isto vai ser, quer dizer, é claramente futurologia. Estávamos aqui a falar, eu estava-me a lembrar que ainda no outro dia fiz uma experiência interessante, porque esta questão da inteligência artificial e destas novas ferramentas transporta-nos de facto para outra realidade e através do Midjourney fiz uma experiência de criar um gato, um robotic cat, que foi esse o prompt que eu utilizei. E é incrível o resultado final. Portanto, eu acho que aquilo que nos espera tem muito a ver com este incrível, que de repente o criador não sabe o limite da sua criação. Ou seja, nós só damos o input e não sabemos o output. E esse output está nas mãos desta entidade que é a inteligência artificial, que recolhe e lê padrões, que articula e faz associações e que nos entrega algo que nós não estávamos à espera. E é isto que é um bocadinho o que nós esperamos para a frente. Nós não sabemos o que é que aí vem, estamos entusiasmados e sabemos que podemos experimentar. E que venha daí, cá estaremos para aproveitar as oportunidades que o metaverso e que a Web3 nos trarão. António? É um bocadinho isto, não é? Quer dizer... Já estragou tudo a Carolina. Não, já estragaram tudo os dois. Dizer o que é que vai ser é futurologia, não é? Aquilo que nós sabemos é que estamos com vontade, porque está no ADN da RFM, a inovação faz parte daquilo que nós somos. Ao longo da nossa história nós temos tido N momentos em que fazemos coisas porque gostamos de experimentar e de testar caminhos novos. Às vezes com coisas que são menos... Está a pensar, às vezes com coisas que são menos visíveis. Por exemplo, quando nós há 12 anos fizemos o card joking, que foi pegar no programa da manhã com o Zé e a Carla e o Nilton, e por o programa ser feito no carro dos ouvintes, parece uma coisa que não tem componente de inovação, mas para esta coisa acontecer, teve que ter uma componente de inovação, com transmissão de dados de um carro para o outro, por aí fora. Portanto, isto para dizer o quê? Voltar atrás para ir para a frente. Nós estamos a olhar para todas estas coisas com muita vontade. Agora, o que vai ser, não sabemos. Não é? Mas bora lá. Temos todas as possibilidades em aberto. Grande desafio, e já que nós estamos no âmbito da Superbrands, grande desafio é, perante estas oportunidades todas tecnológicas que nós temos pela frente, manter a marca coerente nestas plataformas todas e nestas experiências todas. Esse é o grande desafio de gestão de marca, mantê-la coerente. É de repente não ser um extraterrestre que não tem nada a ver com a RFM. De repente não andar a fazer coisas para um lado e para só porque sim, não é? A marca tem que ser coerente em todas as plataformas. Identificável. Obrigada, Francisco, Carolina. António, foi ótimo esta conversa. Eu aprendi imenso. Quem nos acompanha, imagino que também. Muito obrigada por se juntarem a nós e até à próxima.